pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para darem sequência aí nas nossas aulas sobre o Estatuto da Criança e Adolescente? Então já vimos bastante coisa sobre a legislação, já estamos agora na reta final aí para concluir esse ponto, esse tópico tão importante do seu edital. Então se acomode aí na cadeira, já pega o seu material, já esteja bem atento para a gente iniciar aqui então a nossa sexta aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, verificar mais alguns pontos dentro dessa legislação e caminhar aí para a reta final e concluir com sucesso esse tópico do seu edital. Pois bem, abre aí a sua lei lá no artigo 141 e vamos seguir daí para falar do acesso à justiça, esse direito que está elencado aí dentro do ECA, dentro do Estatuto, que é essa garantia, como o artigo fala, essa garantia ao acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário por qualquer dos seus órgãos. Então, a legislação, o ECA, fala que toda criança, todo adolescente tem pleno acesso à Defensoria Pública, que está ligado aí ao patrocínio, ao atendimento das ações judiciais pelos defensores, né, de maneira gratuita, essa gratuidade de acesso aos defensores, então, para prestar esse atendimento, esse patrocínio dessas ações, de representar como se fossem advogados ali do Estado, que o Estado fornece para representar os direitos das crianças e dos adolescentes, aqui nesses casos, né? A defensoria é aberta a todo ao público, mas aqui falando sobre criança e adolescente, terão pleno acesso à Defensoria Pública, ao Ministério Público, que é um órgão tão importante também dentro dessas ações vinculadas ao Judiciário, também aos outros poderes públicos, estão sempre aí vinculados à proteção de direitos, a ficarem mesmo como fiscais ali da legislação, que está sendo cumprida todas as normas, todos os pontos legais, e ao Judiciário, está vinculado aí ao julgamento das demandas, né? Então, aos chefes dos judiciários, a todos os órgãos que compõem o Poder Judiciário. O artigo 141 garante esse acesso para toda criança, para todo adolescente, a esses três importantíssimos órgãos: Defensoria Pública, Ministério Público e o Poder Judiciário como um todo, que é como um complexo de órgãos aí, né? E aí vem o parágrafo 1º e fala que a assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitem, através de defensor público ou advogado nomeado. Então, quando a gente fala de defensor público, nós estamos falando lá dos servidores que trabalham na Defensoria Pública. Em muitas situações, existe um número muito grande de demandas, muito grande de ações para um reduzido número de defensores. Então, em alguns casos, precisa ser nomeado advogados que não são defensores públicos, não são servidores do Estado, mas que são nomeados ali naquela demanda, que recebem seus honorários pelo poder público para atuar naquela demanda individual. Em alguns casos também, cidades muito pequenas, onde não tem defensoria, nomeia-se um advogado, um defensor, para cuidar daquela situação. E aqui nesses casos, toda criança, todo adolescente que não tenha condições financeiras de pagar um advogado particular, de custear um advogado particular, ele terá acesso a um defensor público, através das defensorias, ou a um advogado nomeado, tá? Parágrafo 2º fala que as ações judiciais de competência da Justiça, da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvadas as hipóteses de litigância de má-fé. Então, qual é a regra? A regra é que as ações que tramitam lá na Vara de Infância e Juventude não paga custa, não paga emolumentos. Então, não tem valor nenhum, não tem custa nenhuma para a ação tramitar. Exceto, qual é a ressalva aí? As hipóteses de litigância de má-fé. Então, onde foi verificado que houve uma litigância de má-fé, tira aí essa isenção, tá? Artigo 142. Os menores de 16, menos de 16 anos, serão representados. E os maiores de 16 e menores de 21, quem tem entre 16 e 21 anos, serão assistidos por seus pais. Então, dois termos diferentes: representado pelos menores de 16 e assistido para os que têm entre 16 e 21 anos. Serão representados ou assistidos pelos pais, tutores ou curadores na forma da legislação civil ou processual. Então, essa diferenciação quem traz para a gente é a própria legislação civil, onde quem tem menos de 16 anos é totalmente incapaz, então precisa ser representado por alguém, e quem já tem mais de 16 anos já começa a ser ali, receber um pouquinho de capacidade, digamos assim. Então, eles
deixam de ser representados para ser assistidos. É como assim, ó, ainda não tem totalmente a total capacidade jurídica, não. Então precisa de alguém ali para estar assistindo eles, mas já consegue fazer alguma coisa. Então a gente fala dessa incapacidade parcial, né? Então deixa de ser representado para ser assistido. Por quem? Por seus pais, por seus tutores, por seus curadores, aqueles que exercem ali a responsabilidade sobre esse indivíduo que tem ali a idade inferior, e aqui a lei fala até 21 anos, tá? Então uma pegadinha aí que pode acontecer na prova. Via de regra, a gente sempre lembra dos 18, que é a data fixada para maioridade civil, né? Mas aqui a legislação fala em 21. Então até 21, em alguns casos, pode ser ali assistido pelos pais ou pelo responsável, tá? Lembra aí, fazer esse adendo, marca aí esses 21 anos para você não confundir e não cair em pegadinha de prova. Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente sempre que os interesses destes colidirem, com o interesse dos pais ou responsável ou quando a representação ou assistência legal, ainda que eventual. Então imagine só uma ação onde o menor, ou a criança ou o adolescente, seus direitos batem de frente com os direitos de seus pais. Tá ali alguma situação de agressão, por exemplo, onde o pai é o agressor, uma situação de conflito de bens, onde tem ali algum tipo de interesse batendo no outro. Aí nesses casos, a justiça, o juiz, ele nomeia um curador especial para tomar conta dos interesses ali daquela criança, daquele adolescente, naquela situação específica, tá? Sempre que houver essa colisão de direitos. Seguindo, da justiça, da infância e da juventude. Vamos lá. Já coloca aí um ponto de interrogação para você prestar atenção aqui nesse negócio. Vamos entender o que é isso. O artigo 145 fala pra gente o seguinte, que os estados e o DF poderão, tá? Uma faculdade pode criar as chamadas varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude. Então, não ache estranho se você for no fórum da sua cidade, tiver lá uma vara só para cuidar de demandas vinculadas a crianças e adolescentes. Essas varas são chamadas varas de infância e juventude e estão vinculadas a processos que envolvam criança e adolescente, desde processo de adoção até processos que envolvam, por exemplo, a prática de um ato infracional, tá? Só que observe, não é obrigatório que em todo fórum que você vá tenha lá uma vara especializada. Por quê? Porque existem situações que, por exemplo, pelo tamanho da cidade, não vai ter uma vara para cada coisa. Então existem muitas cidades, especialmente aqui no estado de Minas Gerais, muitas cidades que são muito pequenas, que tem ali um juiz só, é chamada vara única, né? Um juiz só para dar conta de tudo. Então ele vai agir lá desde os processos criminais, que envolvem, né, os maiores de idade, pessoas maiores que cometem crimes, a processos vinculados ao direito civil, a processos vinculados ao direito tributário e processos vinculados à criança e adolescente. Então, é possível a previsão legal, a autorização legal para a criação dessas varas especializadas, mas não é algo assim que tem que acontecer, que toda cidade vai ter que ter, tá? Vai observar as situações específicas de cada localidade e aí pode sim ter essas varas. Então é uma autorização para cada estado, para o Distrito Federal poder criar essas varas especializadas e exclusivas à infância e à juventude. E aí cabe ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. Então, observa lá o tamanho da cidade, o tamanho do local onde ela vai ser fixada, dota ela de infraestrutura para atendimento, vai falar sobre questão de funcionamento, de plantão, de tudo. Isso o Poder Judiciário vai fazer aí, a legislação dá ele essa discricionariedade para agir nessas situações. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para... Então, beleza. Vimos que pode ter essa vara especializada. E ela vai ser competente para quê? Tá aí no artigo 148. Mais um que merece o asterisco, hein? Sempre que fala em competência, as questões gostam de cobrar. Então, já fica com o apoio atrás da orelha aí. Já marca seus 1 milhão de asteriscos e vamos verificar as competências aqui da Justiça da Infância e da Juventude. Primeiro, conhecer
de representações promovidas pelo MP, pelo Ministério Público, para a apuração de ato infracional atribuído ao adolescente e aplicar as medidas cabíveis. Então, verificou lá o cometimento de algum ato infracional, a Vara de Infância e Juventude é quem vai conhecer essa representação. O Ministério Público representa diante dessa justiça especializada e ela apura o fato e atribui as medidas cabíveis. Também é de sua competência conceder a remissão. Já conversamos sobre remissão nas aulas anteriores, que é uma espécie de perdão, né? Com finalidade de suspender ou extinguir o processo que tramita aí contra uma criança ou contra um adolescente. Também temos a possibilidade, a competência de conhecer pedidos de adoção e seus incidentes. Então, falou em adoção? Olha lá, Vara Especializada, Justiça da Infância e da Juventude. Conhecer ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos. Está lá vinculado à criança e adolescente, qualquer um desses direitos? Vara Especializada. Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidade de atendimento, aplicando medidas cabíveis. Então, aquelas entidades que atendem crianças e adolescentes, viu ali alguma irregularidade, algo que esteja fora do que a legislação admite, permite, prevê, quem é que vai conhecer as ações vinculadas a isso? Vara Especializada, mais uma vez. Aplicar também penalidades administrativas nos casos de infração contra a norma e proteção da criança e do adolescente. Vamos falar das penalidades administrativas e quem vai aplicar ali as penalidades vai ser também a Vara de Infância e Juventude. Também conhecer os casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Já conversamos sobre o Conselho Tutelar, né? E ali as suas competências, várias competências previstas na legislação. E aí, quando o Conselho Tutelar encaminha algo que vai estar vinculado à criança ou adolescente, quem conhece esses casos, quem vai dar provimento a esses casos, é também a Vara Especializada, no caso aí, a Justiça da Infância e da Juventude. Parágrafo único do artigo fala que quando se tratar de criança ou adolescente, nas hipóteses do artigo 98, que fala lá sobre as medidas protetivas, né, do artigo 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de conhecer os pedidos de guarda e tutela, conhecer as ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou da guarda. Então, tanto entregar a guarda como tirar a guarda vai estar vinculado aí à Vara Especializada. Destituir poder familiar, que é retirar aí esse poder, né, que antes era chamado de poder pátrio e agora é chamado de poder familiar, que é justamente esse poder da família de proteção sobre a criança e o adolescente. Então, essa destituição também é na Vara Especializada. Questões vinculadas à tutela, tudo sempre vai estar tramitando por lá. Temos também a competência de suprir a capacidade ou consentimento para o casamento, conhecer os pedidos baseados em discordância paterna ou materna, quase que não sai, em relação ao exercício do poder familiar, conceder emancipação nos termos da lei civil, designar curador especial quando haja necessidade, né, para defender os interesses da criança e do adolescente. Conhecer também as ações de alimentos, então aquelas ações lá onde as crianças buscam a assistência dos seus pais, dos responsáveis, que de certa forma tem esse dever de prestar alimentos, também vai ter a Vara Especializada. Determinar o cancelamento e a retificação, também o suprimento dos registros de nascimento e de óbito. Tudo isso vinculado aí a esse trâmite nessa chamada Justiça da Infância e da Juventude. Vamos falar agora sobre perda do poder familiar? Nós já conversamos, já citamos aqui várias vezes, até na aula passada, agora também, a gente viu várias vezes esse termo de poder familiar. E aí a gente até conversou por alto, dizendo que esse poder familiar é justamente esse conjunto de direitos e deveres referentes aos pais com relação a seus filhos. Então essa proteção, essa finalidade de guardar essa criança ali no seio familiar. Quando a gente conversou lá no início da legislação, nós vimos que o ECA estava totalmente vinculado a essa proteção de direitos das crianças e dos adolescentes.
E nós vimos que eram responsáveis por essa proteção a sociedade como um todo, mas principalmente a família. Então, dá atribuição para o Estado, dá atribuição para a comunidade, mas a principal ali, quem está diretamente ligada a essa criança, esse adolescente, é a família. Então, onde ela vai se sentir mais protegida é no seio familiar. E é por isso que a gente tem esse chamado poder familiar, que antigamente era chamado de poder pátrio, até o Código de 2002, Código Civil. O Código Civil veio com a nova nomenclatura e aí mudou as legislações, o ECA foi o que sofreu alteração, então tirou esse termo de poder pátrio, colocou o poder familiar, que é a mesma coisa, só mudou o nome, que continua sendo esse poder dos pais com relação a seus filhos, de manter essa proteção. Esse poder familiar, ele pode ser destituído, ele pode ser retirado e também pode ser suspenso em situações específicas, como por exemplo, um caso de agressão, caso de abandono, casos de violência, de abusos. Então, retira ali dos pais que deveriam proteger, que deveriam guardar esses filhos, esse chamado poder familiar, porque ele não está exercendo direito. Como você tem o dever de guardar e você está agredindo? Como você tem o dever de proteger e você está abusando? Então, retira esse poder familiar, destitui esse poder familiar através dessas situações específicas. Em alguns casos específicos também pode ser suspenso. Então, não destitui como todo, mas suspende por um prazo determinado, tá? E aí, sobre essa perda ou essa suspensão do poder familiar, o ECA ensina o seguinte, no artigo 155, que o procedimento para perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do MP, ou de quem tenha legítimo interesse. Então, o Ministério Público, representando os interesses da criança, pode ir lá e dar o início a esse procedimento judicial para destituir ou para suspender esse poder familiar, ou o próprio interessado. Então, a criança ali, devidamente representada, o adolescente, devidamente representado, também pode agir em interesse próprio. E aí, para iniciar esse procedimento, vai começar ali por uma chamada petição inicial, tá? Não adentrando nas minúcias de como funciona esse processamento, porque não acredito que será objeto de questões para a prova de vocês, não é algo que tem necessidade deles cobrarem então aprofundadamente, mas a petição inicial ela é uma peça escrita, um pedido escrito que inicia um processo. Então aqui nesse caso, como vai iniciar um procedimento jurídico, judicial, iniciado ali pelo Ministério Público, com a finalidade de destituir ou de suspender esse poder familiar, para ele fazer esse pedido ao judiciário e levar essa requisição ao judiciário, faça ali um documento formalizado, que a gente chama de petição inicial, que é uma peça, um escrito que inicia esse procedimento. Então, petição inicial, né? Fica fácil de lembrar, o nome é bem sugestivo. E aí, nessa petição inicial, deve ter alguns pontos. O primeiro, a autoridade judiciária a quem é dirigida. Então, no caso ali de ter uma vara especializada, uma vara lá de infância e juventude, direciona para ela. Se não tiver, o juiz que for competente para isso. Então, observa lá a localidade onde mora, as regras de competência jurídica, de competência dentro de justiça especializada, justiça comum, localidade, regras de território. Observa lá todas as regras de competência dentro do processo civil e indica lá, aí vai falar ao juízo da vara tal, da cidade tal, do estado tal. E aí indica direitinho, observar todas as regras de competência que não tem necessidade de a gente entrar nesses detalhes aqui e não vai ser objeto de cobrança para vocês. Então a primeira coisa que tem que ter é a indicação do endereçamento, a quem se dirige aquele pedido. Segundo, o nome, o estado civil, a profissão e a residência, tanto do requerente quanto do requerido. Então, o requerente é aquele que está pedindo, a criança ou adolescente que está pedindo ali essa destituição ou essa suspensão do poder. E o requerido é aquele que está sofrendo o pedido. É o pai que está agredindo, a mãe que está abusando, enfim. Dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado pelo representante do Ministério Público. Terceiro, a exposição sumária do fato e do pedido. Então, vai contar ali o que está acontecendo, narrar os fatos, o que aconteceu e fazer o pedido formulado nos fatos, né? Conta o motivo ali, narra a história toda e no final faz o requerimento. O que vocês estão querendo? A partir dessa história toda que vocês me contaram, o que vocês querem? Aí faz lá o pedido, certo? E também tem que ter as provas que serão produzidas no decorrer do processo, inclusive o rol de testemunha, o nome ali de todas as testemunhas que porventura vão participar desse processo e também os documentos que existem.
Então, resumidamente, petição inicial, o direcionamento, a quem ela é direcionada, a qualificação dos envolvidos, tanto quem está pedindo quanto quem está sofrendo o pedido, também a narrativa dos fatos, contar a história, fazer o pedido e indicar as provas, tá? Isso tudo já deve conter lá no pedido inicial. E aí, o juiz recebe a petição, recebida a petição inicial, o juiz determina o quê? Que cite o requerido. Então, fala, olha, João é o pai aqui. Vamos imaginar a situação lá do filho que pede a destituição do poder familiar em face do pai, do João, tá? Um nome aqui para facilitar. Aí, João é o requerido. O juiz recebeu a petição inicial, tá tudo certinho, tudo bonitinho. O juiz determina que vai citar João. Vai avisar João, olha, tem um processo correndo contra você nessa e nessa situação. Então, essa citação é esse aviso, tá? Essa citação aí, o juiz já determina de logo. E, junto com a citação, o juiz também pode determinar a realização do estudo social ou da perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar, a fim de comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder. Então, já manda ali fazer uma perícia, um estudo para verificar aquela situação fática, se é realmente aquilo que está narrado na peça, para verificar, para produzir realmente uma prova mais concreta. E aí, havendo um motivo muito grave, uma situação muito grave, o juiz pode, desde logo, de maneira cautelar, né, como nós conversamos anteriormente, que a gente chama de liminar ou incidental, decretar a suspensão do poder familiar até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada à pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. Então, em situações excepcionais, onde foi verificado um caso muito grave, o juiz já falou, ó, antes de correr esse processo inteiro aqui, de cara eu já vou suspender o poder familiar. Então, verificou ali, é uma coisa que não tem dúvida, sabe? Já trouxe prova, já contou o fato ali muito bem contado. E aí o juiz, de forma liminar, ali antes mesmo de ter uma sentença no processo, já destitui, no caso já suspende, né? Perdão, já suspende, que não é algo transitório, é algo que só vai decidir algo permanente no final do processo, mas de cara já suspende esse poder familiar, pega aquela criança, aquele adolescente, coloca sob responsabilidade de uma pessoa idônea que ele mesmo vai determinar. Então, casos aí, por exemplo, de um curador, né? O requerido, ele é citado pessoalmente, então vai lá o oficial de justiça notificar ele, contar para ele que ele está sendo processado. E essa citação pessoal, ela é a regra, em alguns casos pode acontecer por edital ou por outra forma de citação, mas a regra é que seja pessoal. E ele tem o prazo de 10 dias a partir dessa citação para responder o processo. Então, para responder ali, para trazer sua defesa, para contestar, indicando as provas a serem produzidas e também indicando as suas testemunhas e documentos. Se ele não contestar, passou o prazo lá de 10 dias e ele não contestou, não respondeu, ele o requerido, tá? No nosso exemplo aqui, né, o João. Ele não contestou, ele não respondeu lá o processo, o juiz já vai decidir. Conclui o estudo social, conclui a perícia que ele mandou fazer lá e aí o juiz já dá a sentença. Agora, se o requerido apresentou sua resposta, foi lá, contestou, trouxe sua versão da história, o juiz designa uma audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência vai ter que estar presente as partes, o requerido, o requerente, também o Ministério Público. E aí ouve as testemunhas, ouve o parecer técnico, então lá quem realizou o estudo social, realizou a perícia também vai ser ouvido. Ouve o requerente, a criança, o adolescente, ouve o requerido, que vai ser o pai, o responsável, e também ouve o Ministério Público. E a lei fala até o tempo, 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10. Depois que ouviu todo mundo, o juiz então decide, ele profere na própria audiência a sentença, a sua decisão. Em casos excepcionais, o juiz pode fixar um prazo de 5 dias para proferir a sua decisão. Tá? Imagina casos bem complexos, aquelas audiências que demoram bastante, que é bem complexa a situação, aí o juiz fala, não, deixa eu mastigar essa história direito aqui antes de dar minha decisão. Então ele deixa de dar a decisão lá no momento da audiência, fixa um prazo lá de 5 dias para poder proferir a decisão. Mas a regra é que seja proferida na própria audiência, tá? Em casos excepcionais, que pode designar outra data com prazo máximo de 5 dias. Beleza? Então esse é o processamento
Esse é como se dá um processamento de pedido de destituição ou suspensão do poder pátrio ou do poder familiar, como é chamado hoje em dia, tá? Como que funciona? Pede, o juiz olha, ouve, testemunha, vê parecer técnico, vê estudo, só para depois decidir, porque é algo muito pesado, né? Tirar ali o poder do pai, da mãe, de quem gerou aquela criança, aquele adolescente, de exercer ali a guarda, a proteção sobre esses menores. Então é algo que realmente tem que ser decidido no judiciário, pela autoridade competente, observado todo esse trâmite legal. Beleza? Prazo máximo para a conclusão do procedimento é 120 dias. Então, desde a petição inicial lá até a sentença, o prazo máximo é de 120 dias. E caberá ao juiz, em caso de notória inviabilidade da manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou adolescente com vista da colocação em família substituta. Já falamos sobre família substituta, você já tem conhecimento de como funciona, de como é na prática e segundo também as previsões do ECA. Parágrafo único. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança e do adolescente. Então, traz aí consequências até para o registro de nascimento dessa criança, desse adolescente. Por isso, é algo tão sério, tão importante que deve ser tratado aí com muito cuidado, tá? Ainda sobre as possibilidades aí desse processo, no artigo 198, lá bem mais abaixo na legislação, nós temos que nos procedimentos afetos à justiça da infância e da juventude, inclusive relativo à execução de medidas socioeducativas, adeudar-se-á um sistema recursal, observado lá o Código de Processo Civil. Então, as regras que tem lá no Código de Processo Civil aplica aqui na vara especializada de criança e adolescente, de infância e juventude, nos processos a ela vinculados. Com as seguintes adaptações: recursos serão interpostos independentemente de prepagos, ou seja, não precisa pagar para interpor recurso. Lembra que nós falamos que serão isentos de custas? Pois bem, o recurso também é isento. Todos os recursos, salvo embargo de declaração, será no prazo de 10 dias. Então, sempre que falar em recurso, o prazo é de 10 dias, exceto para os embargos. Terceiro, os recursos terão preferência de julgamento, então passa na frente, tem lá a filinha de recurso para ser julgado, veio um recurso vindo aqui da Justiça de Infância e Juventude, esse passa na frente, tem preferência. Antes de determinar a remessa dos autos à instância superior, no caso de apelação, ou de um instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá um despacho de fundamentado, mantendo ou reformando a decisão no prazo de 5 dias. Então, antes de subir para a instância superior, a autoridade ainda tem essa possibilidade de rever, de parar e pensar, não, deixa eu ver se é essa decisão mesmo. Então, é essa possibilidade aí de um arrependimento, de reformular a decisão, tá? Através de um despacho fundamentado no prazo de 5 dias. E, por fim, mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou instrumento à superior instância no prazo de 24 horas, independente de novo pedido, tá? O artigo 199 fala que contra decisões proferidas no artigo 149, falado lá da destituição do poder familiar, o recurso é a apelação. Então, sempre que tem alguma, vai ter aquele trâmite todo que nós conversamos agora há pouco. Chega lá no final, tem uma sentença, quer recorrer dessa sentença, não concordou com a sentença, vai interpor um recurso de apelação, que vai subir lá para a instância superior, beleza? Esse é o processamento do pedido de destituição do poder pátrio, fechou? E aí, para fechar, para finalizar a aula, vamos resolver algumas questões sobre o tema. Então, vamos lá, número 1, questão FGV, agora de 2022. Sobre o procedimento para perda ou suspensão do poder familiar, assinale a alternativa correta. Se não for contestado o pedido e tiver sido concluído o estudo social ou a perícia realizada por equipe interprofissional ou multidisciplinar, a autoridade judiciária dará vista aos autos ao Ministério Público por 5 dias, salvo se esse for requerente, e decidirá em igual prazo. Então, a letra A fala que o requerente foi citado, não contestou. Ele vai vê lá o estudo social, vê a perícia e já vai decidir. Ouve o Ministério Público e já profere sua decisão. É assim o processamento que nós vimos agora há pouco? Letra B. Quando o processo
procedimento de destituição do poder familiar foi iniciado pelo MP, o juiz obrigatoriamente nomeará curador especial em favor da criança ou adolescente, o qual poderá manifestar-se nos autos e representar a testemunha em audiência. Curador vai apresentar testemunha? Curador vai ser nomeado assim de obrigatório pelo juiz? O juiz é obrigado a nomear um curador em todos os casos? É assim? Letra C. Se os pais forem identificados e estiverem no local conhecido, a oitiva dos mesmos somente ocorrerá se a autoridade policial entender conveniente, após a efetiva citação para a apresentação de resposta e comparecimento à justiça. Porém, se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, o juiz decidirá sem a oitiva dos mesmos. Pense só, a pessoa é processada e o juiz decide sem nem ouvir ela. É assim que funciona? Não vai dar essa oportunidade de defesa para quem está sendo processado? E letra D. Após transcorrido o prazo para a conclusão do procedimento, não sendo viável a manutenção do poder familiar, o juiz deverá determinar o conselho tutelar que adote medidas necessárias para preparar a criança para a inclusão em programa de acolhimento institucional. É atribuição para o conselho tutelar esse preparo aí da criança, do adolescente? Vamos lá? Artigo 161. O requerido foi citado, tá? Vamos lembrar lá daquele processamento que nós acabamos de ver. Teve a petição inicial, o juiz viu, tá tudo direitinho, manda citar. Né? Que é aquele oficial de justiça ir lá, bater na porta, falar, você está sendo processado por isso, por isso, por isso. Você tem um prazo aí de 10 dias para contestar. Aí ele foi citado, recebeu lá o prazo dele e ignorou, não contestou, não apresentou sua resposta. Aí o artigo 161 fala: se não for contestado o pedido e tiver concluído o estudo social e a perícia, a autoridade judiciária, que é o juiz, né? A autoridade judiciária dará vista ao MP por 5 dias, salvo se ele for requerente, e decidirá em igual prazo. Então, se o requerido foi citado, a pessoa que está sendo processada foi citada e não se manifestou, não se defendeu, o que é que o juiz vai fazer? Vai olhar lá o estudo social, vai olhar a perícia, verifica todas as provas, fala ao Ministério Público. O requerido nem manifestou. Olha aí, o que você acha? O Ministério Público olha, fala também, que o Ministério Público é o fiscal da lei, né? Aí ele olha, dá o parecer dele lá e o juiz faz o quê? Profere a sentença, decide. Pronto, é assim que funciona. Então, gabarito aí, letra A, né? Copiou e colou aqui, ó. Não contestado, olha o estudo social, olha a perícia, conversa com o Ministério Público e decide. Letra A, copiou e colou lá o artigo 161. Perfeito, né? Mais uma para finalizar. Na proteção integral e prioritária à criança e adolescente, prevista na Lei 8.069 de 90, que é o nosso ECA, o prazo máximo para a conclusão do procedimento para perda ou suspensão do poder familiar é de 30 dias, 45 dias, 90 dias ou 120 dias. Artigo 163, né? O prazo máximo para a conclusão de procedimento será 120 dias. E não da petição inicial até a sentença, 120 dias é o prazo máximo. Gabarito, então, letra D. Finalizado, então, aí, essa aula. Conversamos bastante sobre o poder familiar, a destituição, a suspensão, matéria importante, ponto importante, que tem ali a participação direta do Poder Judiciário e que está sempre ali caindo em alguma questão, seja direto ou indiretamente, tá? Aula que vem a gente finaliza o ECA, então já últimos suspiros aí dentro dessa legislação e eu te espero na próxima aula.